Para quem não me conhece, eu sou a Camila Souza e eu ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre anemia versus diabetes, que no caso é um assunto muito perguntado, até porque influencia muito essas duas doenças, né? Então, muitas pessoas vêm me questionar sobre: ai, Camila, eu tenho anemia, o que que eu faço? Eu tenho anemia e diabetes, o que que eu como? O que que eu faço? Por que que eu tenho anemia? Gente, anemia é uma doença, no caso, na verdade é uma deficiência muito antiga, assim, que vem de muito tempo, porque vem de gerações por gerações e também porque vai de pessoa por pessoa, né? Não é todo mundo que gosta de coisas que devem ser comidas, que devem ser consumidas, né? Então, não vem de pouco tempo isso, desde várias gerações antigas já existia essa deficiência de alguma coisa, que acontece a anemia através de diminuição dos glóbulos vermelhos e muitas outras alterações, tá? Então, eu vim falar hoje sobre isso, anemia versus diabetes, que no caso é anemia para diabéticos, certo? Existe duas anemias. Na verdade, as anemias são várias. Em referente à alimentação, referente à deficiência de vitaminas, são duas. Três, para falar a verdade. Mas eu vou te falar daqui a pouco sobre elas, certo? A anemia, ela pode ser um fator decorrente da diabetes. Então, ela pode vir através de uma má alimentação, assim como a diabetes também pode vir através de uma má alimentação. Então, é muito importante vocês controlar a alimentação desde quando nasce, para já ter o paladar enriquecido desde criança e não ter um paladar ruim, um paladar péssimo de alimentos que não são bons e não te constrói, certo? Então, infelizmente, uma doença pode estar levando a outra. E aqui na minha página eu recebo várias perguntas sobre isso, por isso que eu decidi vir falar sobre isso, né? Então, o problema é que se a pessoa tem diabetes, existe várias coisas que devem se parar e que citam para vocês, ou vocês descobrem que tá com diabetes e vai no médico, ou vai direto na internet e as pessoas falam para vocês parar de comer tudo, porque, nossa, vocês vão ter que mudar a alimentação do dia pra noite e vai ser uma coisa de louco, e aí eu vou lá e paro de comer até carne. Aí a pessoa já desanda e pode até levar a anemia, gente. Querendo ou não, você pode até levar a várias deficiências de vitaminas. E também as pessoas te falam, né, que fazem mal, e então tá, se faz mal eu vou tirar da minha vida, né? Mas se bem que isso não tá levando muito em conta não, porque a gente fala de várias coisas que faz mal, tipo refrigerante, e a pessoa não tá nem aí, bebe até morrer. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Outra questão também é que é de quem não come de natureza mesmo. Então, de quem não gosta mesmo de tais alimentos e quem é difícil já de se alimentar, quem já não consegue comer direito, ou já é enjoado e não come qualquer coisa, come só bobeira, ou come só o arroz e feijão e pronto, acabou, certo? Existe 1001 pessoas, existe 1001 diferenças de pessoas e de organismo, de bocas, de paladar, então é difícil de falar, né, gente? Então, é normal a pessoa não comer tal alimento, é normal a pessoa não gostar e é normal a pessoa não querer. Porém, às vezes a gente tem que fazer um esforcinho pra gente querer comer aquilo que vai fazer bem pra gente, aquilo que vai melhorar a nossa saúde. Então, eu acredito que nesse vídeo se você tem essa anemia que eu estou falando, você pode começar a se esforçar e se alimentar melhor e comer esses alimentos que são ricos em ferro para melhorar a sua anemia. Não só em ferro, porque eu não vou falar só do ferro. Também tem as pessoas que existe a deficiência de ferro, existe deficiência de outra vitamina, e aí acaba que
só assim, levando a piores fatores, a piores situações, pelo fato de ter essas deficiências. Então não é brincadeira você ter deficiência de alguma vitamina, certo? Você pode ficar fraco, você pode ter perda de cabelo, você pode ter amarelamento, que eu esqueci o nome, que é o nome certo de falar, gente, desculpa, icterícia, se eu não me engano. E existem vários outros fatores, certo? Então, um termo para isso por que não comer certo, né? Se você ainda não experimentou e ainda fala que não gosta, assim como as crianças que falam que não gostam e nem nunca se experimentou. E às vezes você não gosta, não come de jeito nenhum e quer enfiar nos seus filhos, né? Ai, eu odeio brócolis. Aí vai lá, nasce a criança, enfia um brócolis na criança e nem faz uma cara boa para tentar ajudar a criança a comer. Existem várias situações desse jeito. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos falar das anemias, tá? Então, existem diversas anemias, pelo fato de abaixar a hemoglobina e tal. Eu vou falar de 2 tipos, que é a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica. A anemia ferropriva. A anemia ferropriva, para quem não sabe, é a deficiência de ferro no nosso organismo. Então, a deficiência de ferro, de alimentos que contêm ferro, ou você já tem alguma deficiência mesmo e conseguiu aumentar essa deficiência de ferro no seu organismo. E lembra que antigamente as mães falavam, as vós falando, cozinha na panela de ferro, que essa criança tá com anemia, logo ela já sara. Isso realmente é verdade, mas hoje em dia nem ouço falar tanto disso, sabe? Mas por que pode levar à deficiência de ferro? Pode ser por uma má alimentação, assim como eu falei que você desenvolve diabetes pela má alimentação, então você desenvolve uma anemia pela má alimentação. Pode ser pelo nascimento, então você já pode nascer, com a deficiência de ferro. Também pode ser através da menstruação, que sai bastante, né? E pode ir embora bastante ferro que você absorve no seu organismo. E outros fatores que pode acontecer também. No caso de recém-nascido, apenas o leite da amamentação, o leite materno, ele não ajuda a criança a ter aquela quantidade certa de ferro que ela precisa no organismo dela. Então, deve-se suplementar com uma carne, se bem que recém-nascido não tem jeito, né, de consumir carne, mas com um suco de carne, gente. Se a criança tá com anemia ferropriva, você vê com o seu médico e vê se tem a necessidade de introduzir esse suco de carne para ajudar a melhor absorção do ferro no organismo dessa criança, desse recém-nascido. E em caso de anemia ferropriva pelo excesso de menstruação, deve também se passar pelo médico, porque não é normal ter um excesso de menstruação. Claro que eu não sou uma médica para falar disso, mas só para orientar vocês, sempre ir ao médico quando vocês vê alterações do seu corpo, tá? E se caso você tenha um excesso de menstruação, você pode estar tendo um excesso de extração de ferro pela sua menstruação. Então, pode ir ao médico para consultar e ver se tá tudo bem. E também começar a melhorar a sua alimentação, porque você precisa repor esse ferro que está faltando no seu organismo. E quando é através de uma má alimentação, você já sabe que alguma coisa está errada. Pode ter certeza que sempre tem uma coisa errada na sua alimentação. Você nunca faz perfeitamente. Ai, Camila, eu como tão bem, tão saudável. Às vezes você pode estar errando em algum ponto. Então, a gente precisa suplementar, a gente precisa melhorar essa alimentação com ferro, certo? Então, vou falar os alimentos que contêm ferro. A carne de vaca. Carne de vaca, eu sempre digo, coma carne de vaca magra. Então, se vai comer a carne de vaca, deixa
para as gordas só para o final de semana. Carne gorda, as gorduras aparentes, tá, gente? Não quis dizer nada de gordo. Eu falei carnes gordas, tá? Para o final de semana. Se for comer a carne de vaca, patinho, músculo, filé mignon, para quem tem condição. Até patinho a gente não tá tendo condição de comprar, na verdade, né? Porque tá caro. Mas enfim, gente. Carne de boi, que é carne... Não, carne de vaca, desculpa. Que tem bastante ferro. O fígado, gente, ele tem uma concentração bem alta de ferro. Por mais que tem muita gente que não gosta. Ai, Camila, me dá até arrepio de falar. Gente, eu gosto. Mas eu não gosto de fazer, não. Porque se eu faço, eu não consigo comer. Então, se você é igual eu, pede pra sua mãe, pro seu pai, pro seu marido fazer, tá? Pede pra qualquer pessoa, mas come. Se você estiver precisando, come. Isso é necessidade. Você vai até aprender a gostar do alimento. Frango, peixe também são... também tem quantidades de ferro que são absorvidos pelo nosso organismo. Então, esses alimentos são ricos em ferro, tá? E eles são melhores absorvidos, tá? E tem também os alimentos que são ricos em ferros e em proteínas vegetais. A gente acabou de falar da proteína animal, né? Tem as proteínas vegetais que também tem ferro nelas, como o feijão carioca, feijão preto. Ele deve estar na sua alimentação diariamente e ele tem ferro. Espinafre, couve, grão de bico, brócolis. Esses folhosos verdes escuros sempre tem uma quantidade de ferro a mais, assim como a couve e o brócolis que eu tô falando. Semente de abóbora também tem. Mas as quantidades de ferro nesses alimentos, sim, elas são boas. Porém, a absorção que a gente tem delas no nosso organismo é pouca. É bem menor do que a da carne vermelha. É bem mais difícil a absorção desse ferro para o nosso organismo, desses vegetais. Então, por isso que às vezes a pessoa que é vegetariana, ela pode estar passando mal, pode ter anemia, pode estar passando por vários processos. Porque ela pode estar sentindo falta desse ferro no organismo dela, certo? Então, é importante introduzir, né, esse fígado, essa carne vermelha e o frango. Deixa a carne vermelha para 2 a 3 vezes no máximo na semana, tá? Mas se caso você precisar e ver que ela tá adiantando, às vezes adicione mais alguns dias, mas só se caso você precisar mesmo. E realmente, cozinhar em panela de ferro ajuda mesmo. Então, melhora assim a absorção. Então, quando a sua avó falava, compra uma panela de ferro, cozinha o alimento dentro dessa panela, sim, dá certo, porque o ferro da panela passa para o alimento, então você vai estar ingerindo isso. E cuidado, quem já come vários alimentos com ferro e já tem uma quantidade muito boa de ferro no organismo, não tem necessidade de comprar essa panela, tá, gente? Não tem necessidade de suplementar em ferro, porque a gente tem quantidades necessárias e certas de vitaminas no nosso organismo. Então, a gente não precisa exagerar em nada, tá? A gente precisa manter. E agora, anemia megaloblástica. Nossa, que nome feio, Camila. Que é isso? A anemia megaloblástica é a deficiência de vitamina B12, do complexo B12. Então, no caso, só a B12 mesmo, desculpa. Da vitamina B12, gente. Então, existe várias causas que podem influenciar nessa deficiência, que seria a má alimentação, que entra aqui de novo, porque a má alimentação entra em todos os lugares da nossa vida, né? A gente vê pelas coisas que eu falo, pelas coisas que várias pessoas falam. Então, má alimentação é o primeiro fator de acontecer a anemia megaloblástica. E infecção também por uma bactéria que chama H. pylori, que ela também pode levar a ter essa deficiência da vitamina B12. A doença de Crohn, que algumas pessoas têm doença de Crohn, que é doença no intestino, que acontece várias coisas no intestino, que eu não vou falar de agora, mas é ressecção do intestino.
precisa ter uma absorção melhor de alimentos. E a doença de Crohn às vezes não absorve tanto, então é onde entra a deficiência de vitamina B12. E também os vegetarianos, que é onde eu ia falar realmente deles. Os vegetarianos só comem alimentos de origem vegetal, né? Então, eles têm sim uma deficiência de vitamina B12, porque eu acabei de falar que a absorção de ferro com alimentos de origem vegetal é mais difícil no nosso organismo, diferente da origem animal, que é a mais fácil a absorção. Assim como a vitamina B12, ela é mais difícil a absorção em alimentos vegetais, porque a quantidade dela nos alimentos vegetais é um pouco menor. Então, você tem que consumir muitos alimentos para você chegar à sua ingestão diária necessária, tá? Então, você precisa suplementar. Então, para quem precisa de um tratamento da anemia megaloblástica, quem precisa melhorar as quantidades, os níveis de vitamina B12 no corpo, deve sim suplementar através de injeção intramuscular. Então, você confirma com o seu médico, vê se você vai precisar realmente disso e injeta a vitamina B12 intramuscular. E ela deve ser dada pelo resto da vida, dependendo do caso, dependendo se a pessoa vai continuar sendo vegetariana, assim, deve sim suplementar com essa injeção. E a maioria das vezes também é pela má absorção. Então, acontece de ter uma má absorção de tais nutrientes, assim como da vitamina B12. Você pode não estar absorvendo corretamente esse alimento. Então, o consumo completo da vitamina B12 deve sim ser melhorado, deve sim ser aumentado, certo? Então, os alimentos que possuem vitamina B12, que é a cianocobalamina, gente, esse é o nome da vitamina B12, são os alimentos de proteína animal, assim como na anemia ferropriva, que seria o fígado, a carne bovina, então você já ajudaria as duas anemias, tá vendo? Fígado, carne bovina, ovo, leite, essa entra ovo, leite, derivados. Então, esses alimentos podem estar entrando também para melhorar a sua anemia megaloblástica, a sua cianocobalamina. Então, leite e derivados, ovos, frango, salmão, e são os alimentos que são considerados mais concentrados para você estar melhor absorvendo a vitamina B12 no seu corpo. Então, as pessoas que têm diabetes, que se restringe a qualquer um desses alimentos, está fazendo errado. Por quê, Camila? Porque você pode levar a ter uma anemia. E não é isso que você quer, principalmente nesse momento de coronavírus. Que você tem que manter sua imunidade ótima. Então, por favor, gente, se cuide para você não ter essas outros tipos de complicações, como a anemia megaloblástica, tá? Então, ou anemia ferropriva. Então, busque sempre um profissional, busque sempre ajuda. Eu estou aqui para ajudar vocês, posto conteúdo diariamente para ajudar vocês, para vocês melhorar a saúde de vocês, tá? Então, se mandou você retirar as carnes vermelhas da sua vida, gente, eu sei, vegetarianos, eu respeito muito vocês. Claro que a gente pode sim consumir vegetais, mas se você estiver necessitando, pode sim comer um pouco. Mas não tô enfiando em ninguém não, tá, gente? Se não come, não come, pelo amor de Deus. Mas para ajudar, para melhorar a sua saúde, se caso você tiver com anemia, essas são as opções, essas são as opções que eu deixei aqui para vocês, tá, joia? E é importante você buscar uma melhora na sua vida, uma melhora na sua saúde, até porque o diabético sim tem que manter o equilíbrio, assim como eu falo para todos. A alimentação do diabético é rica em nutrientes, ela é rica em uma questão diária que todos deveriam seguir, porque você tem que parar de comer açúcar e você tem que comer bem. Isso é uma dieta, que eu não gosto de falar, que seria mais uma reeducação alimentar, que todos deveriam seguir, tá? Então, cuidar da sua saúde,
melhorar a sua vida, controlar a sua glicemia, é tudo que você pode fazer hoje para você prevenir o seu futuro, assim como eu sempre falo, porque o futuro é muito importante, porque as complicações futuras é bem piores que a de agora, gente. Então, os diabéticos que estão aí, que estão comprometido com a sua saúde, comece, tá? Continue. E que os que não estão comprometidos com a sua saúde, comecem agora, por favor. E também evite, né, ter essas complicações diárias, assim como a anemia. Então, consuma esses alimentos moderadamente, em equilíbrio, porque nada é em excesso, né, gente? Então, se programe bem, se alimente bem, controle a sua glicemia, que vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Até porque consumir esses alimentos não é tão difícil. Frango, ovo, sim, tem que estar na sua alimentação. Carne também tem que estar. Leite e derivados, só se você tiver uma intolerância para não estar, tá? Então, tá entendido que é importante cuidar da sua alimentação, cuidar do seu controle da sua glicemia e da sua anemia, se caso você tiver. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Se caso não tem dúvida, deixe seu comentário também, que eu adoro comentários e eu mesmo que respondo, tá, gente? Pode deixar seu comentário, que é onde eu vejo tudo que vocês estão... o retorno que eu tô tendo com esses vídeos, certo? Então, deixe seu comentário, se gostou, curte e compartilhe. Tem o canal no YouTube, vai lá, se inscreve, lá eu posto também conteúdos diários. E qualquer dúvida, pode me chamar no direct. Certinho, gente? Curte e compartilhe.